tudo bem? Eu fico muito feliz de poder estar sempre nesse momento separado para poder falar das coisas de Deus e que o seu entendimento possa estar totalmente aberto para entender o que Deus quer falar com você. Por isso que é muito importante você não mudar esse vídeo. Ficar aqui com a gente, ouvir, dar ouvidos. Existem dois tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural já nasce com cada um. A fé natural, ela nasce quando o bebê dá à luz, já tem a fé, ela nasce com essa fé. Então, a fé natural é aquela fé que você faz aquilo que é óbvio, que você faz aquilo que sabe que vai ter um resultado. Por exemplo, você trabalhou o mês todo na empresa, você tem um emprego, obviamente você trabalha 30 dias esperando que até o quinto dia do mês seguinte você vai receber o seu salário. Isso é fé. É fé natural. Agora, a fé sobrenatural, ela nasce quando você nasce de Deus. Quando você vive uma vida com Deus. A fé sobrenatural, ela age no Espírito. Então, eu falo disso e me lembro de uma passagem que todos nós conhecemos. Você lembra quando o Senhor Jesus, depois de ter multiplicado os pães e os peixes, você sabe que ali ele pôde alimentar, diz a palavra de Deus, uma multidão. Eram como 5.000 homens, e além dos homens, tinham suas mulheres e crianças. Então, se você imaginar, foram muito mais de 20.000 pessoas naquela multidão. Então, ali Jesus fez o milagre da multiplicação. Depois disso, o que Jesus fez? Jesus se despediu da multidão, se despediu, todos foram embora. E ali, Jesus virou para os discípulos e disse, olha, entram no barco e segue em frente, vai adiante. Imagina, os discípulos, peraí, será que vai ter outro barco? Não, só tinha um barco ali. Os discípulos foram e Jesus disse, olha, depois eu vou alcançar vocês. Vai na frente que depois eu vou. E Jesus ali subiu o monte sozinho para poder orar, para poder ter o seu momento com Deus. Então diz a palavra de Deus que na quarta vigília a gente entende de 3 até 6 horas da manhã. Na quarta vigília, o que aconteceu? O barco já estava longe. Diz a Bíblia que o barco estava lá, depois da metade do caminho, sendo açoitado pelo forte vento, sendo açoitado pela tempestade, pelas ondas que ali estavam. Diz a Bíblia que na quarta vigília, nesse horário, ele foi caminhando sobre as águas. E ali, quando ele se aproximou do barco, diz a palavra de Deus que os discípulos ficaram aterrorizados. Olha só que coisa. Dizem que os discípulos ali então gritaram, desesperados, era um fantasma. Olha só, você vê, Jesus havia falado, eu vou alcançar vocês. Então ali, diz que naquele momento eles foram tomados por um medo muito grande. Aí Jesus disse para eles, olha, tem de bom ânimo, fica tranquilo, sou eu. Aí Pedro, muito afoito, olha só que bacana essa história. Pedro então ele disse assim, Senhor, se és tu, então me mande que eu desça do barco e vá ao seu encontro. Então Jesus disse, vem Pedro. E Pedro então ali, olha só que coisa, hein? Muita gente critica Pedro, que Pedro afundou. Pedro desceu do barco e foi caminhando sobre as águas. Eu te pergunto, quem de nós já fez isso? Quem aqui, ou quem entre nós já teve a fé sobrenatural de andar numa piscina, de andar sobre as águas? Pedro pode ter afundado naquele momento ali, que eu vou explicar para você, mas ele teve uma atitude de fé sobrenatural. Ele deu ouvidos à ordem do Senhor Jesus, vem, e ele foi. Esse caminhar sobre as águas representa você, pela fé sobrenatural, apoiado na palavra do Senhor Jesus, caminhar sobre os problemas, não ficar detido, não ficar retido nessa situação que você está vivendo. Você passa por cima de tudo isso. Mas o que aconteceu? Pedro, naquele momento, ele foi contaminado pela dúvida, pelo medo. O medo nasce na dúvida. Então Pedro ali, ele começou a olhar para as fortes ondas, para o forte vento, ele teve medo. Eu te pergunto, quem aqui, quem entre nós, seres humanos, não tem medo? Todo mundo tem medo, eu tenho medo, tem situações que você fica com medo. Mas esse medo não pode nascer de uma dúvida.
Porque a fé sobrenatural, aquela fé que Jesus disse que ela é como um grão de mostarda, ela tem consistência, ela não pode ter um pontinho de dúvida, porque isso vai gerar medo, vai gerar indecisões, vai fazer nascer dentro de você pensamentos, e foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava andando, ele chegou a caminhar nas águas, mas por conta do medo que ele teve, porque ele olhou para a situação e ele colocou dúvida no coração, aí ele começou a afundar, e naquele momento, diz a Bíblia que ele clamou ao Senhor Jesus, salva-me, Senhor. E Jesus, tomando Pedro pelas mãos, disse, homem de fé pequena. Sabe que fé pequena é essa? É a fé sem a consistência, é a fé contaminada pelas dúvidas, que gera medo, que gera incerteza, insegurança. Então, Jesus tomou Pedro pelas mãos e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só, é o que está acontecendo hoje. Você tem uma fé sobrenatural, você consegue caminhar sobre os problemas, enfim, enfrentar as adversidades, as barreiras, mas em certo momento você começa a olhar para um, para outro, a dar ouvido para um, para outro, e começa a deixar a dúvida entrar no seu coração. E essa dúvida tem gerado medo, incerteza, e você acaba duvidando da palavra de Deus. Jesus disse, Pedro, vem, ele estava indo, mas por causa daquela situação que ele começou a olhar, ele duvidou no coração dele. Aí diz que Jesus tirou ele da água do fundo, ele já estava se afogando. Eu vou te dizer uma verdade, posso te falar uma verdade? Talvez você esteja se afogando já. Você já está submergindo na sua fé por causa da dúvida, por conta de você dar ouvidos a vozes desse mundo, dar ouvidos a situações, a pessoas que dizem que você não vai conseguir. O médico falou para você que não tem mais jeito. Meu querido, Jesus ele está dizendo para você, vem, pode vir. Vem, caminha sobre essa situação, passa por cima de tudo isso. Não temas, tem de bom ânimo. Aí, quando Pedro saiu da água e Jesus o colocou dentro do barco, o que aconteceu? A tempestade se acalmou. O vento forte parou. O mar ficou sereno. Veio a bonança. E você às vezes não entende por que Deus permite que muitas das vezes você passe por uma turbulência, por uma tempestade. É para você depender dele, é para você confiar na palavra dele, é para você andar sobre as águas, é você passar por cima dessa situação e chegar até os braços do Senhor Jesus, ir ao encontro do Senhor Jesus. Raciocine, medite no que eu estou te falando. Se você é uma pessoa que está submergindo na sua fé por causa das dúvidas, por você ter tirado os olhos do Senhor Jesus e colocado os olhos no problema, por isso que você já não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais orar, não consegue mais fazer as coisas pela fé sobrenatural. Você depende do óbvio, você vai na conversa dos outros. Confie em Deus, dependa do Senhor Jesus. Não dependa do ser humano, porque você vai sofrer decepções. Não tire os teus olhos da salvação, da vida com Deus, tá bom? Eu desejo que você fique em paz e que essa fé sobrenatural, ainda que ela seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas ela não tem nenhum pontinho de dúvida e ela se torna uma fé poderosa dentro de você. Forte abraço, que Deus te abençoe. Fique em paz, tá bom? Um abraço desse amigo, pastor missionário Wander Marques.